Olá, divinas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Salto, nosso podcast aí, nosso encontro semanal. Já vou fixar aqui o título do nosso encontro. Não sei se vocês acompanharam aí nos meus stories, mas ontem partilhei, né, sobre a questão da criança, de como a nossa infância, né, vai impactar a nossa relação com o dinheiro. Deixa eu receber a Cléia. E aí hoje a gente vai estar falando disso, né? Criança interior, o elo invisível entre escassez e prosperidade. Será que tem relação? Nossa infância, né? Tudo que foi moldado ali naquele período, na nossa relação com o dinheiro, com os ambientes. Olá, Cléo, Oi, Carol, tudo bem? tudo e contigo? Tudo jóia. Estou Vamos lá. falando aqui um pouquinho qual é o tema, né, do nosso encontro de hoje. Sim. Um tema bem interessante, né, Carol? Que mexe muito com o nosso comportamento, com as nossas atitudes na vida adulta, né? Uhum. Eu particularmente adoro, porque eu acho que é aqui que está a raiz de tudo, né? De fato, assim, na psicanálise a gente acredita que tudo é moldado ali na nossa primeira infância, né? E olhando também o lado espiritual, também enxergo assim, né? Que muita coisa também, né? Até às vezes intrauterino a gente sabe que já acontecem, né? Muitas coisas, então, e que vão marcar aí a nossa vida. Então, acho que é bem interessante, né? Não é à toa que no salto a gente começa trabalhando a nossa criança, né, Cleo? Exatamente. Se essa criança não for bem cuidada, curada, inclusive, né, dá ruim em Dá outras ruim. fases da vida, né? Exatamente, Cleo. Bom, então, Divina, eu queria ver, né, se você já se perguntou aí, alguma de vocês, mesmo tentando mudar, né, hábitos financeiros, parece que sempre volta para o mesmo lugar. Às vezes já investiu em algum método, né, ou a própria questão de salarial, né? Eu me dei conta, assim, num período da minha vida, que eu tinha um teto que eu não conseguia atravessar aquele teto, né, salarial. Então, às vezes é um sinal ali também para a gente perceber, né? Às vezes não só o salário, mas a questão da renda, do que sobra na conta, né? São vários sinais ali para a gente perceber, né? Mas o movimento às vezes pode até acontecer, mas a sensação é de que, né, que eu não saio do lugar. Então, o que será que está acontecendo, né? Como se algo tivesse preso ao passado, né? Será que tem essa possibilidade de estar acontecendo isso mesmo, né? De eu estar me auto-sabotando, digamos assim, É. né, Cleo? É isso, Carol. Então, assim, essa criança interior, né? Você, por exemplo, Carol, que é da psicanálise, você costuma muito falar pra gente, né? Que ela é um elo invisível, né? Entre as experiências da infância e a forma como lidamos com o dinheiro. Não só com o dinheiro, com outras questões na vida, né? Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre dinheiro, que é o que remete o salto, né? Que é Uhum. o nosso método para a prosperidade. Então, que a forma como lidamos com o dinheiro, com a escassez, com a prosperidade, né, na vida adulta. Então, assim, talvez muitas que nos acompanham, muitas mulheres, né, muitas pessoas em geral, vai descobrir que as escolhas de hoje não foram tão racionais assim, né? Que pode ter sido por alguma coisa falha lá da infância, né? Com a criança interior. Uhum. Logo a gente, né, que acha que está sempre tão no controle,
né? Às vezes essas descobertas ali realmente tiram o nosso tapete, né, Cléo? Porque a gente acha que toda tomada de decisão é muito racional, né? E às vezes a gente vai ver que não é essa a verdade. Então, na psicanálise, a nossa criança interior, ela representa aquela parte da gente que ficou congelada, muitas vezes em experiências de dor, de rejeição, né? Ou de falta. Como eu falei, né, a gente estuda muito e acredita muito que realmente é a primeira infância ali, até os 7 anos, né, mais precisamente, que tudo vai ser moldado. Mais à frente eu vou entrar realmente nos detalhes disso, né? E quando o assunto é dinheiro, essas experiências elas podem ser realmente decisivas, né? Porque assim como a gente trabalha ali dentro do salto, né, no início eu já trabalho, já trago toda a parte de crenças, muitas crenças, né? E a gente tem, por exemplo, às vezes você cresceu ouvindo ali que dinheiro não dá em árvore, né? Que dinheiro é sujo. São tantas e tantas crenças, né? Que, ou às vezes, não só, né, frases assim que você ouviu, mas você pode ter experienciado brigas em casa por causa das contas, né? Muitas vezes não só brigas, mas até questão de divórcio, né? Por conta de dinheiro, ou depois num divórcio também ter uma experiência negativa com a questão ali, né, da pensão, né? Tantos de nós aí, né, tem esses casos. No Brasil a gente sabe que essa é a realidade. Inclusive a gente fala, né, que é o único caso que realmente a justiça funciona no Brasil, né, em relação à pensão. Então, muitas vezes, né, as relações familiares elas estão associadas também, né, a esses conflitos financeiros, né? Então a gente pode ter registrado alguma mensagem, né, que o dinheiro é sempre motivo de dor, né, nunca de leveza, que traz, né, sofrimento, né, que inclusive de repente possa ter acarretado ali, né, ter feito uma mãe, né, por exemplo, ter que sair para ser a provedora, né, e ter a ausência dela em casa, né, várias questões aí que podem estar associadas. Sim. Carol, engraçado que a economia comportamental, ela complementa isso que a psicanálise traz, né? Economia não é só número, né? Ela é uma ciência exata, mas ela também tem vários outros estudos, inclusive o comportamental, né? Vários autores, como Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel, né? Mostrou como as nossas decisões financeiras são fortemente guiadas por emoções, né? E não apenas por cálculos racionais. E no salto, eu trago muito as questões das crenças limitantes, né? Baseada no livro que é um best-seller, conhecido mundialmente, Os Segredos da Mente Milionária, né? E ele traz exatamente isso, né? Então, ele tem perguntas, inclusive, investigando como foi a infância da pessoa, né? Para identificar o comportamento, para justificar o comportamento que ela tem hoje, né? Então, ele trabalha muito a questão, a premissa, ele traz uma premissa, né? Que é muito da psicologia, inclusive, acredito, da psicanálise, que os nossos pensamentos, né? Eles nos levam a sentimentos que nos impulsionam a ter ações que vão nos trazer algum tipo de resultado, né? Então, assim, o que a gente pensa é o que a gente vai agir e o que a gente age é o resultado que a gente vai ter, né? E o que a gente pensa está muito ligado ao que a gente ouviu em infância, né? Tudo isso que você trouxe pra gente da criança interior, né? Então, a criança que viu os pais, por exemplo, sempre preocupados em pagar um aluguel, né? Pode se tornar um adulto que sente pânico ao gastar, né? Mesmo em coisas necessárias, que sejam essenciais para a sobrevivência. E o contrário também pode acontecer, né? Pode ser uma pessoa que gasta impulsivamente, tentando anestesiar
aquela sensação de falta, né? Vou trazer alguns exemplos práticos aqui, né, dessa questão da economia comportamental relacionada a finanças, né? Então, muitos de nós, né, já ouvimos frases comuns que moldam essas crenças, né? Como você disse, o dinheiro é sujo, gente rica não vai para o céu, isso não é para gente como a gente, né? Uma criança, por exemplo, que viu sempre falta de alguma coisa, ela facilmente, quase certeza que vai se tornar um adulto que nunca se sente seguro, mesmo com salário alto. Pessoas sempre com insegurança, né? Uma criança que cresceu em abundância material, mas que não teve afeto, né? É um adulto que compra para suprir um vazio emocional. Então, a criança interior realmente, se ela não for bem trabalhada, né? Se teve excessos, se teve faltas lá quando a pessoa era criança, realmente vai trazer algum resultado não satisfatório, né? Uhum. Tu sabe, Cléo, que às vezes, né, a gente acha que é só a falta, né, a questão da briga, né, pela falta que vai ter consequências negativas, né? Tu trouxe ali a questão da, o quê? A abundância material, às vezes, né, mas sem afeto. Até tem uma aula no Salto que eu falo da mulher, realidade da mulher brasileira, né? E, e ali eu falo, né, muitas vezes pode ser assim o caso, né, de às vezes o sucesso financeiro, a prosperidade trouxe para aquela família, né, a questão de comprometimento dos valores, de destruição da família, né, de realmente de separações, como eu falei, entre outras coisas, né, abandono para aquela criança. Então ela associa, né, que ter o sucesso, que o dinheiro, ele traz essa infelicidade, né? E aí, inconscientemente, eu vou estar sabotando o meu crescimento, né? Porque a memória que eu tenho, mesmo que não seja racional, né, é de que o dinheiro, ele traz essa dor. O dinheiro, ele não pode, ele não está relacionado com relacionamentos estáveis, né? Mas com destruições, enfim, né? Então, às vezes, a gente refletir que nem tudo, assim, a gente acha que é só escassez, só a falta, mas não, às vezes pode ter sido um outro enredo, né, que também vai impactar dessa forma. Então, essas memórias, né, que a gente tem lá no nosso inconsciente, elas são como pequenos fantasmas, né? A gente não vê. É algo que está lá, muitas vezes, recalcado mesmo, né? Que a gente diz. Mas direciona a nossa mão, né? Na hora de abrir a carteira, na hora de aceitar uma proposta de emprego, né? Tudo isso, né? Vai ter impacto. Mas, trazendo um outro lado também, né, que a criança interior, ela não é só ferida, né, ela não tem só esse lado, né, das dores. Ela também é fonte de espontaneidade, de criatividade, de confiança, né, toda a parte que a gente trabalha, né, no primeiro pilar do salto, a questão do sonhar, né, é ali que começa, é com a criança, né, o resgate, né, do sonhar, da gente conseguir, até para ser empreendedora mesmo, né, a gente precisa curar, fazer as pazes com a nossa criança e trazer ela, né? Eu acredito que realmente, assim, a criança, para mim, é a fonte, assim, de tudo, né? Eu sou suspeita para falar, porque tendo criança em casa é algo, assim, que a gente vê essa questão da genuidade e da espontaneidade, mas da pureza também, do sonhar, de não ter limites. Isso é tão bonito, né? Eu acho que se perde, né? A gente vai crescendo e vai perdendo isso, mas tem como resgatar, né? Todos nós temos isso dentro da gente. Então, é muito importante, assim, a gente vê que o nosso sucesso, ele está atrelado a isso, né, também. Então, realmente, a gente precisa olhar para essa criança, mas com esse olhar, né, de cura, né, de
como que eu posso dizer? É uma transformação mesmo, né? Não sair da dor e ir para esse lado da alegria, né? Dessa pureza, dessa inocência. Então, Carol, pode falar, Carol, Carol. eu vou ter que dar um pulinho aqui. Hoje está animado aqui, tá, Carol? Segura as pontas aí, só um minutinho, por Tá, favor, que eu já volto. tá bom. Sempre sou eu, né, que tenho que sair hoje. Mas seguimos. A prosperidade verdadeira, então, ela nasce quando a gente consegue resgatar esse lugar, né, saudável dentro da gente. Porque, como eu falei, todas nós temos, né, a criança interior. E ela pode estar ali na dor, né, na ferida. Claro que a gente sempre vai estar em processo, né? Eu acredito que somos, né, peregrinas e é um eterno aqui caminhar, né, terrestre aqui para a nossa evolução. Então, a gente trata uma dor hoje, amanhã vem outra à tona, né? E é assim, né? Quanto mais a gente vai mexendo, mais a gente vai curando, né? E transformando também. Então, essa criança é aquela parte nossa que sonha sem medo, né? Que se permite criar, né? Que traz muito a criatividade também para o seu trabalho, que não associa dinheiro apenas com a briga ou com a escassez, né? A criança, ela dá asas realmente, né? Ao nosso trabalho, ela torna o nosso trabalho singular, único, né? Dá o tempero, né? O diferencial do nosso trabalho. Então, é muito importante isso, né? Para a gente não ser mais do mesmo, né? A Cleo ali né, nos empreendimentos dela, né? Tem a essência dela, é um diferencial, né? A marca é única, é singular. Por quê? Porque essa criança estava ali na ativa, né? E se permitiu sonhar, se permitiu ousar, né? Acreditar e apostar nesse sonho. Carol, não vi tudo que você falou aí nesse intervalo, mas pela a sua fala, né? Faz toda a diferença, faz todo o sentido, né? Tratar essa criança interior, né? Então, assim, quando alguém se reconcilia com essa criança interior, ela passa a tomar decisões financeiras menos reativas e mais proativas, né? Com mais estratégia. Então, ele se torna aquele adulto que consegue investir sem se paralisar pelo medo, né? Que planeja sem viver em ansiedade constante, porque as pessoas hoje não conseguem planejar, né? A gente não tem esse hábito. Nós temos uma cultura do imediatismo. E quando você começa a se planejar, você se vê daqui a 5, 10 anos, você fica numa ansiedade que você detona o seu planejamento. Você não consegue planejar, não consegue esperar, né? Uhum. E assim, prosperidade, né? A gente fala muito isso no salto, né? Não é só ter um saldo positivo no banco. Não é. É um dos viés da prosperidade, né? Mas a prosperidade como um todo, a prosperidade de vida, como a gente traz no salto, é construir uma vida coerente com os valores que você tem, né? Uhum. E aí entrando mais, né, na parte sim, de referências mesmo, né, que eu tinha falado da psicanálise, agora aprofundando um pouquinho mais, né, tem o psicanalista que eu gosto muito, né, que ele também era pediatra e é assim o que eu mais gosto, a escola winnicottiana, né, que a gente fala, que é o Winnicott. E ele fala muito também dessa idade. O Freud falava muito a questão do 0 aos 7 anos, né? Como eu falei. Mas ele fala ainda, dá uma ênfase maior dos 0 aos 2 anos, né? Então imagina, né? Que a gente acha que às vezes que isso aí, essa etapa, né? Não vai formar nada, né? Que é o bebezinho ali, que ele é totalmente dependente, né, não tem consciência nenhuma, né, não vai trazer consequências no futuro, né? Então, o Winnicott, ele defendia que não é necessário, né, que os pais sejam perfeitos, porque isso é muito
é muito relevante, eu acho, a gente falar, porque a gente vive numa era, né? Essa questão do digital, é tudo a maternidade perfeita, a paternidade perfeita, né? O casamento perfeito, A a carreira vida perfeita. perfeita, né? A conta bancária perfeita, É, tudo lindo. exatamente. Aí o carro, né, tudo, né, a vida. E ali a gente sabe que não é essa a realidade, né? E aí tem muitas doenças, inclusive, por trás disso, porque a gente sabe que, né, a vida é fake, né? É, quem paga esse preço, né? Mas a gente fica nessa busca, né? Então, de ser perfeito em tudo, tudo tem cartilha, né? Tudo tem um passo a passo, né? Uma receita de bolo, né? Que não considera a nossa singularidade, que não considera a nossa pessoa, né? O ser humano que está por trás ali, essa é a verdade, né? Que essas fórmulas vendidas por aí, elas não levam em consideração a pessoa em si. Então, essa não é a realidade, né? O Winnicott, então, ele dizia que não precisam de pais perfeitos, né? A criança não precisa. Mas ela precisa, né, de pais que ofereçam um ambiente suficientemente bom, né? Então, ele fala muito essa questão do ambiente, né? E no iniciozinho ali da vida, o bebê, ele nem tem consciência de que ele é um serzinho só, né? Ele e a mãe é uma coisa só, né? Então, esse ambiente, né, essa troca, precisa ser, assim, um mínimo, né? De ter um mínimo de qualidade, né? Mas não precisa ser perfeito, né? Porque essa autocobrança, a gente sabe que existe, né? Especialmente para nós mulheres, a culpa, né, nunca tá bom, então a gente realmente sabe, né, que por trás ali do externo tem muita coisa. Então, esse ambiente onde a criança se sinta acolhida, né, validada e que tem espaço para experimentar o mundo sem medo, né, sem medo constante de abandono ou de punição, né, porque a gente sabe, hoje em dia até um outro extremo, né, educação positiva está assim indo para um lado de que não tem punição nenhuma também, né, que também a gente vai ver aí, já está vendo as consequências disso. Mas a gente sabe que no passado, né, tiveram ali gerações, né, pessoas que tiveram realmente uma infância assim carregada de punições, né, e traumas decorrentes a isso. Então, quando a criança ela tem essa base boa, né, ela desenvolve um self verdadeiro, que a gente chama, que é o nosso ego, né, que é a parte ali, porque dentro de nós temos o quê? Nós temos o id, que a gente chama, que é a parte dos instintos, nós temos o superego, que é a parte que vai dar a ordem ali, mas ao mesmo tempo julga muito, né, que são as nossas referências muitas vezes de pais, de escola, de religião, né, são as regras, né, então fica esse conflito, uma ideia meio estereotipada dos desenhos que a gente tem o anjinho e o diabinho, né, seria mais ou menos assim, e a gente no meio, então, que é o ego, né, a decisão, né, do que a gente escolhe fazer. E aí, então, esse self verdadeiro, ele nasce daí. Se ele tem esses dois pilares sólidos, né? Porque senão, se a gente fica também ou sendo regido só pelos instintos, vai dar ruim, né? Porque aí vícios, compulsões, tudo, né? Não tem regras. O que eu falei da questão da educação positiva, por exemplo, né? E o outro lado também, quando a gente vive só na questão das regras demais, né, e mata a nossa criança, também vai dar ruim, né? Ter essa repressão. Então, quando a gente tem isso equilibrado, né, a gente se torna mais criativo, mais espontâneo, capaz de lidar com as frustrações também, né? Já quando o ambiente falha constantemente, então, pensando aí em termos né, de criação ali, pobreza extrema, violência, crítica constante, né? A criança ela vai construir um falso self. Então, uma idealização, um mundo de fantasia. A gente sabe que muitas pessoas, né, criaram ali, muitas pessoas até reprimiram, né, e não se lembram da infância, por exemplo, né?
Não entende por quê. Outras fantasiam mesmo e criam, né, identidades, né, histórias ali, que é um modo de fuga também. Um modo de ser que vive para agradar e se proteger, né, e não para florescer. Então, aquelas pessoas que não sabem dizer não, que não sabem se posicionar, né, muitas vezes não entende nem por quê, mas vem daí também. Então, o bebê ele não nasce pronto, né? Ele nasce em dependência absoluta. Ele precisa de um ambiente que funcione como, né, como essa base, como um continente, né? De forma previsível, mas sem sufocar. Né? Então, quando o bebê chora e é atendido, ele aprende que o mundo é confiável. Né? E isso gera uma confiança básica que permite se aventurar depois. A gente tem até métodos hoje em dia que diz, deixa o bebê chorando. Carol, aquela frase, quem não chora não mama, veio daí? Olha, eu não tinha pensado, mas faz sentido, né? Acho que sim. É, Uhum. E aí, então, Cléo, na prática, né, falando de prosperidade, né, trazendo essa base, as crianças que cresceram no ambiente instável, né, como a gente tinha falado, os pais brigando por dinheiro, medo constante da falta, né, a gente sabe que tem histórias aí, né, de pessoas que passaram necessidade, instabilidade emocional ligada a dívidas, né, elas internalizam que o mundo não é seguro. E aí geram adultos o quê? Que lidam com dinheiro em estado de sobrevivência, que é uma coisa que a gente fala muito, né? No salto do modo sobrevivência. Então acumula de forma compulsiva, né? Muitas vezes não entende, compra, né, de maneira compulsiva, nem sabe por quê. Gasta tudo logo, não consegue segurar nada, né? Porque sente que pode acabar a qualquer momento, né? Então é aquela coisa do, sim, vou viver hoje sem pensar no amanhã, né? Então, acho que é essa a primeira base ali da psicanálise. sim. Complementando com a economia comportamental, Carol, tem um outro autor que foi Nobel de Economia em 2017, Taylor. Ele mostrou que pequenas influências, né, elas moldam grandes escolhas. Né? Então, assim, a gente é sempre influenciado por um empurrãozinho, né? Num contexto que altera decisões sem que a pessoa perceba, sem que a gente perceba. Né? Por exemplo, num refeitório, supermercado. Supermercado é um exemplo muito prático que está no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai para o caixa do supermercado, tá cheio de coisinhas ali que a gente geralmente não compra, né? É um monte de chocolate, um monte de balinhas, né? Coisas ali que não estão na nossa lista de supermercado e nem estavam no nosso planejamento, né? Mas está ali justamente para nos influenciar, né? Então, a gente acaba comprando por essa influência. É esse empurrãozinho, né? Que o marketing, né? Os negócios aprenderam, né? Loja americana faz isso aí super bem, né? Não é? Exatamente, né? E aplicando isso à infância, né? Cada frase repetida, cada gesto dos pais funciona como um nude, né? Esse empurrãozinho emocional. Então, se a criança cresceu ouvindo dinheiro é perigoso, né? Esse empurrãozinho invisível molda decisões adultas, mesmo décadas depois. Uhum. Às vezes, não é quando a pessoa completar 18, 20, 25 anos. Às vezes pode ser bem mais para frente, mas isso vai refletir. Né? Uhum. Então, esses empurrãozinhos, essas frases, né, que vêm, são pequenas práticas repetidas que levam a micro-recompensas. Né? Então, por exemplo, uma criança que toda vez que ajuda a mãe ou o pai recebe um doce, ela vai associar o esforço ao prazer imediato. Né? Aí ele se torna um adulto que busca recompensa imediata em vez de construir no longo prazo. E isso tem muito a ver com os investimentos que a gente sempre fala, né, lá no saldo.
Nada acontece da noite para o dia, né? Pode haver transformação? Pode, mas com estratégia, com persistência, com disciplina e principalmente dá tempo ao tempo, né? Eu costumo dizer que, embora a gente queira tudo na hora, nada acontece. Para nós nascermos, nós tivemos que esperar 9 meses. Para a gente ter uma vida independente, a gente teve que esperar, às vezes, chegar aos 2 anos de idade, aos 3. A independência na vida adulta, a gente precisa ter chegado aos 18, aos 21 e por aí vai. Né? Nada acontece. Tá? Então, a criança que sempre vê os pais parcelando compras, por exemplo, né, aprende que dívida é a norma. Vai entender que isso é o normal, porque foi assim que ela cresceu. E isso traz um resultado que pode evitar, inclusive, de que a pessoa se torne uma investidora. Ela pode recusar, inclusive, promoções. Ela pode gastar por ansiedade, né? Não porque não sabe, mas porque foi condicionada a associar dinheiro a risco, a dor, né? E aí a gente traz algumas conexões, né, com a prosperidade. Se na infância esses empurrãozinhos, esses nudges, né, que é chamado de nudges, foram de medo, foram de dívida, de falta, mesmo inconscientemente, o adulto ele reproduz esses mesmos caminhos, né? Se, por outro lado, se foram de confiança, de generosidade, de prudência, o adulto também tende a associar a prosperidade à abundância responsável. Tá? Trazendo exemplos práticos, né, do que a gente já conhece, pelo que a gente... você, principalmente, que trabalha muito com mulheres, e nós duas no Salto, a gente sempre via, né, mulheres falando, né, melhor casar com alguém rico do que estudar. Né? Então, essa mulher se tornou uma adulta que transfere a responsabilidade financeira, né, para outro, para o marido, e tem dificuldade de sustentar a sua autonomia. Mas isso também acontece com os homens, né? Não somos só nós mulheres que somos assim, né? O homem que ouvia, por exemplo, quem ganha pouco não merece descanso, ele se torna um adulto que não se permite ter lazer. Né? E aí entra num ciclo vicioso de trabalho que entra em burnout e vive em exaustão. Então, assim, é muito importante mesmo a gente conhecer quem foi a nossa criança interior e ver o que é possível tratar, né? Porque senão a prosperidade ela vai ser difícil de ser alcançada. E além ali de olhar para essa parte do inconsciente, né, que eu trouxe na psicanálise, que muitas vezes a gente não... Realmente, né, quando a gente fala de psicanálise, é algo que a gente não tem, é um trabalho de investigação. A gente não tem consciência, a gente tem que trabalhar, escavar as raízes para dar luz, né, tornar consciente. Além da parte comportamental, que muitas vezes, né, eu já vou ter consciência, né, mais fácil, é mais visível, né, que tu trouxe ali a base. Tem a parte também espiritual, né, também envolvida, né, a parte do nosso amadurecimento também. E ali uma referência que eu gosto muito, né, e que também depois da maternidade foi algo assim que me tocou muito, esse senso de responsabilidade, né, da parte moral, da formação do caráter, né, que eu vou estar transmitindo para os meus filhos, a psicologia atomista, né, eu gosto muito dessa base de São Tomás de Aquino. E para São Tomás de Aquino, né, para a psicologia atomista, entende que a formação da criança, né, tem os estágios de amadurecimento do intelecto. Né? Então, primeiro a criança vai aprender por imaginação, né, e por memória, depois por discernimento racional. Né? Então, a gente sabe, né? A gente costuma dizer que o quê? Que a criança é uma esponjinha. Né? E depois é que ela entra, né, nessa fase do senso crítico, mas até então ela vai só absorver
copiar mesmo. Então, tudo a gente vê, né? Tudo que ela consome em termos de conteúdo, que ela ouve, né? É o que ela vai estar reproduzindo, né? Então, até os 7 anos, predomina esse aprendizado pela imaginação, memória, né? E imitação. Por isso que é tão importante também a gente nutrir isso, né? Essa capacidade ali da imaginação, né? A memória. E a criança vai absorvendo, né? Como uma esponja. Então, hábitos, frases, né, atitudes dos pais, e a gente sabe que às vezes não, a gente acha que a criança não está prestando atenção, não está pegando, depois a gente se dá conta ali na frente, né, ela reproduzindo tudo, algo que a gente achou que ela nem tivesse captado nada, né? Os Acontece pais são muito. espelhos. Acontece muito, especialmente para o que não deve, né? O que a gente não quer que Exatamente. reproduza. E aí o que é recebido não é filtrado, né? Então fica como uma marca mesmo no imaginário. Então é o tempo das máximas, dos hábitos e da formação de caráter, por exemplo, né? Que é algo assim que eu acho que é crucial e que hoje em dia não vê ninguém falando sobre isso. Quando a gente fala de maternidade, educação dos filhos, as pessoas falam muito só a questão de comportamentos, né? Mas não falam dessa questão de formação mesmo do caráter, né? Da base. E ali, a partir dos 7 anos, né, entra em cena a capacidade do discernimento racional, né? Quando a criança começa a desenvolver o senso crítico. Então, ela passa a filtrar o que ela recebe e a construir juízos mais próprios. Então, mas é importante salientar que o quê? Ela vai se apoiar naquilo que já foi construído antes dos 7 anos, né? Que é a fase da esponjinha. Então, o imaginário é como a fundação da casa. Pode ser ampliada, mas dificilmente apagada, como eu falei. Ali na psicanálise a gente fala, às vezes é recalcado, mas vai vir à tona. Estava até vendo uma matéria esses dias ali, uma amiga minha que é psicóloga comentando, né, dos adultos chupando chupeta, né? Então são as regressões que a gente tem, meu Deus, é cada coisa, né? Mas é a mesma ideia de quem, né? Por exemplo, eu tenho muito a questão do roer unha, né? É gula, né? Então, essa parte da fase oral. Então, aí, o chupar chupeta, né? Aí é só mais uma manifestação. Mas seria essa primeira fase ali, né? Que, dos 0 aos 2 anos, que ficou alguma coisa, né? Que a gente dá um jeito de voltar lá naquela fase, né? Então, mesmo que seja inconsciente, a gente não entende, mas a gente está lá, né? Alimentando a nossa criança interior. Então é bem intenso, assim, né? Que às vezes vem algumas coisas ali, meu Deus, quando vi isso do adulto chupando chupeta, né? Mas eu me lembrei de algumas histórias que eu já tinha ouvido, né? Eu nunca presenciei, mas de casos de pessoas próximas que já viram caminhoneiro chupando chupeta. Não sei se tu já ouviu falar de alguma Não. coisa assim. Não. Tô achando assim demais, mas. E casos assim, realmente a pessoa viu, né? Não foi assim, ouviu uma história, não. Então, às vezes acontece aí nas melhores famílias, né? Então, por exemplo, né? Essa ideia que tu trouxe, né? Da criança que ouviu que o dinheiro é sujo, né? Ela vai ter essa ideia, né? Como um preconceito, né, imaginativo. Então, quando chegar ali nos 10, nos 12 anos, né, mesmo com o senso crítico, ela vai tender a racionalizar justificativas, vai tentar justificar de algum modo essa visão que ela já tem lá, que já foi pré-moldada, né? Então, até, né, o que a gente vai seguir ali de referências, o que a gente vai ouvir, o que a gente vai rebater, né, já vai ser tudo com base naquele imaginário que a gente criou lá previamente, né? Olha aqui, a Rafaela comentou. Realmente, a pessoa que tem coragem de fazer terapia é transformada em todas as camadas e valências. Transforma não só a gente, mas tudo em nossa volta, principalmente em relação ao dinheiro. É bem isso mesmo, Rafa.
É algo assim que, sim, é muito grandioso, né? A gente não tem nem como mensurar, né, os ganhos, mas o impacto disso, né, muda, né? A gente muda a pessoa, né? E não tem como não impactar, né, ao nosso redor. E muitas vezes até de maneira assim realmente exponencial, né, que a gente não tem nem ideia, né, do quanto que influencia. É, eu, você terminou, Carol? Pode falar, Sobre depois eu sua conto. reflexão? Então, eu quero complementar que o quanto influencia, né, financeiramente. Tudo isso que você falou, Carol, vai gerando um ciclo vicioso, né? A pessoa ela começa a gastar descontroladamente, né, para anestesiar um vazio, né? Depois sente culpa e se fecha em escassez. Né? É um ciclo que impede a prosperidade. Uhum, Porque prosperidade é quando as escolhas fluem com coerência, né? Não com desespero. uhum, Eu não posso me sentir toda vez vazia e de repente sair comprando desesperadamente, né? Pensando que eu sou uma pessoa. E daqui a pouco eu estou na escassez, porque eu consumir sem um planejamento, muitas vezes sem ter um dinheiro, né? Comprando parcelado no cartão, um dinheiro que eu nem sei se eu vou ter. Né? Então, como que a gente identifica esse padrão, né? E aqui cabe algumas perguntinhas, né, para a pessoa se fazer, né? Sou a pessoa que guarda até o último centavo e nunca aproveita, né? uhum, Porque isso também não é bom. A gente tem que ter um equilíbrio na vida, né? Nem só guardar demais, nem só poupar demais, mas também nem só pensar no futuro, né? A gente precisa ter o equilíbrio, viver bem no presente e garantir bem também no futuro, né? Ou é aquela pessoa que gasta tudo sem pensar? Então, são perguntas, né, que ajudam a identificar um padrão, né? E o que cada padrão revela da criança interior, geralmente, é medo, né, versus uma busca de acolhimento. E já um caminho de abundância, né, ele sempre vai trazer algo para reconhecer, acolher e dar novos significados. Né? Então, assim, a escassez, né, uma pessoa que nunca viaja, mesmo ela tendo condições financeiras, porque ela uhum. tem medo de faltar depois. A compulsão, a pessoa que compra roupa toda semana para sentir algo novo, né? Mas nunca se sente satisfeita. Vicioso, toda semana precisa de uma roupa e nunca está bem, nunca está satisfeita, a autoestima está cada vez mais para baixo e a conta bancária também certamente cada vez mais para baixo. Se é uma pessoa que não tem grandes montas, né, financeiras. Né? Uhum. Então, assim, é muito importante mesmo cuidar dessa criança interior, porque os impactos realmente são muitos. São Uhum. muitos. Obrigada, Rafa. A Rafa aqui falando. Que live. Que bom, Rafa. Eu quero agora propor um exercício prático aqui, né? No salto a gente tem momentos tem as meditações, né? Que eu conduzo ali as meditações guiadas, para a gente ter uma assim bem profunda, né, Cléo, para a gente trabalhar a criança, né? A gente tem vários depoimentos assim bem interessantes, né? Realmente Sim. de viagens mesmo, né? De encontros com a criança interior. Eu fico muito feliz assim de ler, né? E de saber que a gente pode fazer esse caminho de volta e transformar tudo. Mas agora eu vou propor então algo mais breve, né? Mas que também pode ser que seja, né, um encontro aí muito bonito para a gente, né? Que a gente possa revisitar e ganhar, né? Trazer luz, né? A algo que está escuro. Então,
Eu quero que você agora feche seus olhos, né? Sente numa posição confortável. Sei que a gente está num momento aqui, né? Muita informação, de repente, né? Muita coisa já veio à tona, de repente, seu dia a dia, a sua rotina está uma loucura, está se sentindo acelerada. Eu te convido agora, aos pouquinhos, a você ir silenciando, se permitindo ter esse momento, ter esse encontro, sem julgamentos, aberta para o que tiver que vir, aberta para sentir, para perceber o que você precisa hoje. E eu quero que nesse momento você recorde de alguma cena marcante na sua infância relacionada a dinheiro. Pode ser em casa, né? Como a gente já mencionou aqui, alguma situação com os pais, com algum amigo da família próximo, padrinho, madrinha. Veja o que vem nessa cena. Perceba o que você sente nessa cena. Qual é a sua percepção que foi gerado naquela época e qual é a sua percepção hoje? Com o seu olhar, a sua vivência de hoje. Tente perceber se há algo aí que você sente, associa ao seu comportamento hoje, sua relação com o dinheiro hoje. Se você tem uma sensação boa, uma sensação ruim, é medo, é alegria, é inspiração, é dor, é contrição. Como está seu coração? Ele está apertado ou ele está expandido? E aqui a ideia é que não tenha julgamentos, não tenham culpados, mas que você perceba que às vezes você carrega algo que não é seu. E eu quero que você olhe agora para essa criança, que é você que está aí assistindo tudo isso. O que você, adulta de hoje, diria para ela? Eu quero que você vá ao encontro dela. Às vezes não diga nem nada, pode ser só dar um abraço, enxugar uma lágrima, pegar na mão, tirar ela dali. E aos poucos, quando você sentir, você pode ir retornando para aqui e agora. Abre seus olhos.
Eu espero que vocês tenham tido encontros, né? Sei que foi breve, mas, né? Não sei se Cléo conseguiu ir. Carol, toda vez que você faz um exercício desse, eu consigo ir, mas hoje eu não consegui. É porque tá aqui, tá tudo acelerado, e realmente eu não consegui. Sem Mas problemas. hoje foi uma das poucas vezes que eu não consegui. Toda vez que você faz esse tipo de atividade, Não tem eu, problema. eu E é acho que até eu bom vou tu nem na trazer criança, também. eu não vou nem na minha criança, eu vou lá no meu bebê interior. Bom também trazer esse outro lado, que às vezes, né? Estava aí em função recebendo mercadoria, né? Acelerada e tal. E às vezes acontece, né? Realmente, a gente não conseguir ir. Mas fica tranquila que eu creio que ainda vai vir algo, pode ser lá no meio do banho, pode ser em outro momento, que vai vir Sim, sim. algo que, né, que está lá no inconsciente, mas que foi trabalhado. Né? Então é importante acolher isso. E é importante a gente entender que a gente precisa estar atento a esses sinais que vão se manifestar, né? É verdade. E aí é interessante que quando a gente presta atenção nos sinais, né, Carol, que a gente dá nome para eles, né, a gente abre muito espaço para novas escolhas. Né? Uhum, uhum. Em tudo a gente tem que estar aberto, né? Porque nada é igual todos os dias, nada é para sempre, né? A gente sempre vai ter uma fonte de renovação em todos os aspectos da vida, né? E falando, por exemplo, de finanças, né, que é o meu mundo, né? Quando a gente fala de orçamento, por exemplo, né, é sempre bom lembrar que a gente pode separar o nosso orçamento para atender diversas áreas da nossa vida, né? Atender a parte da segurança, né? Que as pessoas ficam muito preocupadas nessa questão da escassez, né? E daí a gente fala muito de reserva de emergência, né? A gente deve separar uma parte para o lazer, para o prazer. Afinal, somos seres humanos, né? A gente precisa, estamos aqui para viver bem, né? E o dinheiro, a função dele é essa, nos proporcionar uma vida de qualidade, né? E reservar outras partes, né? Especialmente para o futuro, né? Eu sempre gosto de falar que o futuro chega e ele chega muito rápido, né? A minha mãe, ela sempre me ensinou a pensar no futuro, né? E eu ainda, quando criança, eu pensava, nossa, isso vai demorar demais. Mas mesmo assim, eu aprendi muita coisa do que ela me ensinou, né? E hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, como passou rápido. Como parece que foi ontem, parece que ainda ouço a minha mãe falando, né, sobre o futuro, se Uhum. prepare, não gasta tudo, se organize para viver uma vida boa, uma vida melhor, com qualidade, né? E o futuro chegou muito mais rápido do que eu esperava, né? Então, Uhum. assim, é sempre muito bom e especial fazer essa reconciliação prática, né? Entre a criança que você foi e a adulta que você é hoje, né? Uhum. Porque tem um elo, né? Uma realmente desencadeia a outra, né? A criança que sofreu, né, um dia, ela não precisa comandar a nossa vida adulta, né? A gente pode acolhê-la, cuidar dela, né? E ainda assim escolher, né, fazer diferente, reescrever a nossa história. A gente está no comando, né? E ninguém melhor do que nós para sermos colo para essa criança, né? Ninguém melhor do que nós, maduras, né? Quando a gente faz o nosso processo de acolher. Então, por isso também tão importante que eu falei, não é sobre culpar. Ah, minha vida está assim por causa disso, porque eu ouvia isso, porque eu vi isso. Não é sobre isso, né? Muitas vezes, né, essas situações elas inclusive vão nos dar impulso para agir diferente, né? Para
proporcionar uma realidade diferente para a gente hoje e para os nossos, né? Até partilhei nos stories ali, uma preocupação que eu tenho é tanto assim, trazer essa consciência, né, de merecimento para a Clara desde sempre, né, dela se sentir merecedora, né, de poder desfrutar, né, mas ao mesmo tempo também dar valor às coisas, né? Então isso é crucial. Então a gente realmente pode reescrever, né? E ali, Carol, mas eu tive ótimos exemplos, né? Infância ótima, não sei o quê. Mas sempre vão ter, né, nossas cicatrizes. Eu costumo dizer, né? é, o trauma vai ter, né? Às vezes Ninguém está pode imune, optar né, ali de o que nada, vai né? ser trabalhado na terapia depois, mas dizer que não vai precisar é muito difícil. É. Né? A gente cuida assim muito da carcaça do externo, né? Mas o interno a gente negligencia. Então, a gente precisa, né, cuidar dessa saúde interior também, né? É verdade. Carol, já estamos chegando ao fim, né? Sim, Dessa live hoje que foi muito especial, né? Porque se a gente não trata esse interior, se a gente não tem autoconhecimento, né? Se a gente não reconhece como foi o nosso passado, como está o nosso presente, né? E o que a gente quer desse ponto de partida, né? Daqui para frente, realmente nada vai acontecer. A prosperidade não vai chegar, né? E prosperidade, ela começa quando deixamos, né, de ser prisioneiro desse passado, né, e nos tornamos guardiãs do presente e do futuro, né? E aí é um salto que liberta, né? É um salto que realmente traz uma transformação. Por isso o nosso método chama o salto. exatamente, Cléo, exatamente. Isso aí. Então é importante a gente entender, né, que às vezes a escassez ela pode sim, né, nascer lá na infância, né? Mas a prosperidade ela vai florescer na nossa escolha adulta, né? Ai, que bom, Cláudia Helena, querida. Saudades. Tadinha, você tá aí. Então, é ter responsabilidade e assumir as rédeas mesmo, né, Cléo? Não tem como, né? A vida adulta chega, né? E o que a vida exige de nós é coragem e ação, né? Uhum. Então, independente do que foi o nosso passado, de como foi a nossa criança, é hoje, é daqui para frente, né? É quem somos hoje que vai moldar quem seremos amanhã, né, Carol? Então, Uhum. é decisão, ação e coragem, Uhum. né? Exatamente, Cléo. Isso aí, obrigada, É, Cláudia Helena ali, ó. Não pude ver toda a live, mas que delícia o pouco que eu vi, vi. Obrigada. que bom, Claudinha. Então, vamos nos despedir, né? A live hoje Sim, foi muito bacana, né? Eu sempre gosto de ouvir o que você tem para dizer sobre a psicanálise, né? Para a gente nos autoconhecer cada vez mais, resgatar tudo que a gente viveu, né? E trazer essa transformação que todo ser humano merece. Obrigada, viu, Carol? de Foi nada, maravilhoso, sabe? imagina. E estejam atentas aí aos sinais que vão vir aí. Um brinde. Tchim, tchim. Saúde. Tchau, tchau. Saúde. Tchau, tchau.